Olá, leitores, tudo bom? Eu sou o Diogo Oliveira e esse é o Livro de Teseu, o meu canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos à primeira resenha aqui do nosso canal. E eu não podia deixar de trazer um livro que para mim foi muito marcante, A Zona Morta, de Stephen King. E ele não foi só marcante pelo fato de ser um livro de um dos meus autores favoritos, mas sim também pelo fato de eu ter ganhado ele de uma pessoa que me conheceu nas redes sociais, gostou do meu conteúdo e começamos a conversar sobre livros. E aí nós trocamos alguns livros e esse foi o primeiro que eu recebi. Deixar um beijo especial para você, Débora, que começou tudo isso me enviando esse livro de presente. E para isso, vamos falar desse incrível enredo que para mim foi muito marcante, não só por esse feito, mas por toda a história em si. A primeira vez que eu ouvi falar da Zona Morta era de um seriado que eu assistia lá no SBT chamado O Vidente, no qual a pessoa conseguia ajudar a polícia a desvendar crimes tocando na mão dos assassinos e descobrindo quem ele era. Não era uma série que me chamava muita atenção. Eu conheci até uma pessoa que era super encantada por ela, mas não foi algo que deu muita profundidade para mim. Teve uma época que eu ganhei esse livro, eu tinha guardado, mas eu nunca cheguei a ler. E eu acabei me desfazendo do livro, tive que vender alguns livros meus, esse estava no meio. Depois de um tempo, lá em 2022, eu voltei a ler A Zona Morta e eu achei surpreendente. Foi um enredo que me prendeu bastante, me levantou muitos questionamentos. Se você conhece Stephen King pelo mestre do terror, sabe que não é aqui que você vai encontrar o terror que você gostaria de encontrar, como em alguns outros livros, mas sim o suspense, uma tensão, juntos com um quê de questionamento de ações humanas que você entende ao ver no que o protagonista acaba entrando. Então vamos a um pequeno resumo da trama. John Smith era um professor que acabou se acidentando e entrou em coma durante 4 anos. Quando ele acordou, a vida já não era mais a mesma, as coisas haviam mudado, ele tentava se encaixar nessa sociedade. Porém, ao encostar nas pessoas ou em alguns objetos, ele conseguia prever o futuro ou até mesmo ver um pedaço do passado dessas pessoas, e isso acaba dando esse certo poder sobrenatural para ele, que ele tenta imaginar como seria utilizá-lo no dia a dia e como isso afetaria a sua vida, que agora está tentando ser retomada após 4 anos. Vou dar um destaque para os personagens que mais me chamaram a atenção. Depois de John Smith, a sua própria namorada, que acabou esperando, 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 só que aconteceu dela não poder esperar mais. Afinal, as chances dele acordar não eram muitas e a vida corria. Então, ela acabou entrando em outro relacionamento. John Smith tem que lidar com isso, porém, não faz com que os dois se separem totalmente. Eles ainda conversam bastante durante o livro, o que levanta alguns questionamentos de sociedade nossa. Você se separaria da pessoa que ficou em coma durante 4 anos? Você esperaria ela por quanto tempo? Até onde realmente você amava ela a ponto de superar qualquer barreira? Tudo isso é levado em conta quando você começa a se aprofundar junto com os personagens. Eu coloquei aqui em destaque também a mãe e o pai de John Smith. São duas pessoas de enorme destaque para mim, pois guiam ele não só como filho, mas como pessoa. Ou seja, de um lado você tem um pai um pouco mais racional e você tem do outro lado a mãe um pouco além de emotiva, também muito religiosa. E tenta trazer isso no poder que Joe Smith recebeu, como se fosse um dom divino que deveria sim ser utilizado. Por fim, temos o Dr. Weizak, que é alguém que tratou o John, que conseguiu descobrir um pouco mais sobre o que estava acontecendo com tudo isso e que acaba sendo um grande aliado para John, ou seja, um bom amigo para ele. Eu acho que é sempre bacana você ter um enredo no qual a pessoa possa contar com a amizade, uma vez que o livro trata de questões mais humanas do que simplesmente terror, enfim. E por último, o nosso grande vilão, o antagonista da história, Greg Stilson, que tem a ambição de se tornar presidente dos Estados Unidos a qualquer custo. Eu cresci numa época em que os vilões de filmes adoravam dominar o mundo. O objetivo era dominar o mundo. Greg Stilson estaria mais ou menos aí nesse vilão. Não é que ele queria dominar só os Estados Unidos, e Joe Smith acaba esbarrando nele e tendo uma visão do que poderia acontecer se isso se concluísse. E aí só lendo o livro para saber qual a atitude que ele toma e que fim leva tudo isso. Um detalhe especial para Greg Stilson é que, graças a ele, Stephen King recebeu inúmeras cartas, pois ele retratou Greg Stilson chutando o cachorro. E a forma como ele descreveu essa cena foi tão intensa que as pessoas acreditaram que Stephen King tinha realmente feito isso para ser tão assertivo na cena. Logo, começaram a ameaçá-lo de maus tratos animais. Para mim, isso é o ápice da escrita. Você inventar uma cena e as pessoas acreditarem que você vivenciou ela de tão bem escrita que foi. Talvez esse é um objetivo que eu, como escritor, tenho a chegar ainda.
Dito tudo isso, o livro é escrito em terceira pessoa, o que dá uma ênfase muito boa para você realmente poder se colocar no lugar de tal personagem, sabendo o que está acontecendo com os outros. E a forma como é escrito, o personagem não tem essa visão, o que antecipa muitas coisas para você pensar antes mesmo de continuar o enredo. Então, quando você dá a pausa entre os capítulos, existe uma certa reflexão do que você leu ou deixou de ler. Para mim, Zona Morta, se não me falha a memória, foi o primeiro hardcover que o Stephen King conseguiu, ou seja, o primeiro livro capa dura que ele lançou, e é muito bem merecido. Eu não tenho certeza se essa informação é verdadeira. Se você pode me confirmar se o livro foi o primeiro ou não capa dura, deixa aqui nos comentários. Aproveita, deixa o like, ative as notificações, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. A Zona Morta foi um livro muito bacana. Depois de ler ele, eu busquei assistir o filme A Zona Morta com Christopher Walken. Não que o filme tenha sido melhor, mas também é legal ver a comparação de adaptações entre filme e livro, além de ser um bom filme. Bom, essas são as minhas considerações referentes à Zona Morta. Se você procura um livro de tensão, de um pouquinho de poder sobrenatural, de um suspense bem escrito, que levanta alguns questionamentos para você como ser humano, super recomendo esse livro. E se você gostou dessa resenha, já deixa nos comentários também que outro livro você gostaria que eu resenhasse aqui para você nessa profundidade, e será um prazer conversar com você. Até a próxima!